Ou como eu dizia quando ainda era religioso, Deus inventou a salsa e o demônio invejoso inventou o coentro. Eu imaginei um diálogo e não um debate, como está em moda na internet, que as pessoas pedem para você dar respostas que lacrem. A minha vontade é que nenhuma pergunta ou resposta que nós tivéssemos um para o outro lacrasse. Que ninguém terminasse o livro dizendo: venci, derrotei, a minha posição é a melhor, eu tenho a chave, você não tem. A minha vontade é que ambos saíssemos, ainda com as nossas convicções, mas apresentando a nós e ao público uma clareza do porquê o Padre Fábio é um homem de fé e porque eu não sou uma pessoa de fé e porque o mundo tem espaço para essa convivência. Depois de uma aula de 4 horas sobre ateísmo clássico, um cone foi jogado em cima do carro pelo vento e eu gritei: Jesus. Essa conversa com a qual um ateu encerra o livro dizendo amém, eu encerro o livro dizendo amém, é uma característica de tentar entender que a diferença nos torna maiores, que a diferença nos torna distintos. Eu pensei que fosse uma brincadeira até desse amigo meu, o Karnal querendo escrever um livro comigo. Tão logo nós trocamos as primeiras mensagens pelo WhatsApp, muito formais no início, à medida que essa desconstrução foi acontecendo, eu percebi que eu estava diante de um ser humano que eu queria ser amigo, porque eu admiro muito quem tem humor, quem tem a capacidade de levar a vida, os conflitos, passando-os pelo filtro do humor. E esse foi o primeiro ponto de proximidade, foi a porta de entrada para que o livro pudesse ser possível. Eu definitivamente não quero passar muito tempo ao lado dos mal-humorados, então é só o tempo que eu preciso ficar. Eu não escolho hoje ficar ao lado dos mal-humorados, então eu escolheria escrever um livro ou dedicar um tempo da minha vida ao lado de uma pessoa que escolha o mau humor. E eu percebi que o Karnal tinha uma proposta muito séria, em que nós teríamos a oportunidade de ser quem somos. Eu não precisaria abrir mão das minhas convicções, muito menos ele. Não temos mais idade para isso, não precisamos disso. Esse livro não era uma obrigação para nós, porque a cada dia eu me sinto, eu acordo, eu entro nas minhas redes sociais e eu tenho uma sensação de que eu estou entrando dentro de um campo de batalha, onde nós temos tiroteios virtuais diariamente, né? Um dia a gente escolhe uma pessoa e nós vamos, a partir dos nossos perfis falsos, onde nós temos uma bandeirinha do Cruzeiro, uma bandeirinha do Atlético, uma bandeirinha do Corinthians, ou uma carinha da Dilma, uma carinha do Lula, e nós vamos ali, atrás desses esconderijos virtuais, atacar as pessoas. E eu fiquei hoje pensando sobre isso, como eu gostaria de contrariar essa regra, como eu gostaria de não participar deste mundo, porque isso não é um mundo que me agrada. Se eu tivesse o direito de criar a minha vila, hoje eu criaria, sabe, o lugar onde eu pudesse ter o direito de estar com os diferentes, sem precisar ser crucificado por isso. Eu sempre acreditei na possibilidade de viver numa rua onde todos creem diferente, mas a gente almoça no mesmo restaurante. A gente reza em igrejas diferentes, ou então a gente se encontra com aqueles que não rezam, que não cultuam absolutamente nada, e a gente ter a oportunidade de conviver. Eu acho que é o mínimo. O Karnal disse isso muito bem. Hoje essa divisão que nos separa o tempo todo, nós e eles, isso é de uma imbecilidade absurda, porque nos desumaniza. Eu descobri que é muito bom a gente discutir com pessoas que sabem mais do que você. E eu não tenho nenhum constrangimento de dizer que eu aprendi muito sobre o catolicismo conversando com o Karnal. Não é sempre que você tem à sua disposição um professor com essa capacidade de dizer, de esclarecer, ele é muito didático. Então eu aprendi muito sobre o catolicismo com ele, quando eu perguntei para ele em que momento que ele desistiu da fé. Aquela honestidade foi absolutamente contagiante.
Eu gosto das pessoas honestas. Porque um dia a gente estava conversando pelo WhatsApp e ele falou assim: não vai demorar muito, vão dizer que a sua síndrome do pânico é por causa do seu encontro comigo. Acho honesto abrir-se ao público e sei que o Padre Fábio pagou um preço por isso também. Porque as pessoas querem gurus de aço, querem gurus de diamante, não querem pessoas. E essa agressividade nasce da insegurança das pessoas. Essa agressividade nasce exatamente do contramodelo da história de Jesus, que é capaz de comer com Zaqueu, que é capaz de comer com publicanos, que é capaz de entrar em qualquer casa, porque ele está convicto de quem ele é. Estando convicto de quem ele é, a presença do outro não o perturba. Que é graças ao fato que você é diferente de mim, que você é bom, que você é interessante e que o mundo é um mosaico, que o mundo é uma conjunção de muitas e muitas pessoas. Seria um horror se todos fossem iguais. E quando eu vejo pessoas querendo forçar o outro a ser igual, eu sei que eu estou diante de alguém perigoso, seja ele ateu, fundamentalista, religioso, carnívoro, vegetariano, petista, PSDBista, é sempre alguém perigoso. Sempre alguém perigoso. E na minha percepção do mundo neste momento, o mal sempre vem travestido de bem. Eu não lhe ataco porque você é ruim, eu lhe ataco porque eu quero o seu bem. As pessoas que mais mataram na história queriam o bem da humanidade. Queriam destruir os judeus que causavam mal na Alemanha, queriam destruir os hereges da Espanha inquisitorial, queriam destruir os que não aceitavam o ateísmo oficial do Estado na União Soviética, na China ou na Cuba de Fidel. Ou seja, eram autoridades que não aceitavam a diferença. E a grande questão hoje, que está contida num homem louco que atira sobre uma multidão em Las Vegas, em violências de rua em Barcelona, em agressões a todo instante, em ataques de toda ordem, na permanência das grandes imbecilidades humanas como o racismo. Racismo é quase incompreensível aos olhos da razão. E ele permanece. E ele permanece. Na agressão às mulheres, nos argumentos imbecis de que a mulher foi atacada porque seu vestido era ousado. O vestido jamais estuprou uma mulher na história. Um biquíni jamais estuprou uma mulher. Não, são homens que fazem isso. E para tirar essa responsabilidade, eu vou construindo explicações do bem. Eu quero o seu bem. Como eu disse aos alunos de manhã, é só assim que você entende que a Inquisição tinha como lema misericórdia e justiça, e não mata e queima. A Inquisição dizia misericórdia e justiça. E que no livro de 1984, brilhante, George Orwell, o grande irmão não quer te destruir, ele quer que você entenda que ele está certo e que 4 é 3. Ele quer convencê-lo disso para o seu bem. As pessoas que querem o meu bem geralmente são as mais violentas, são as mais agressivas. Eu tenho que entender que o mundo é diverso de mim. Eu tenho que entender que nem todos são como eu. E a maior prova disso, eu tenho que entender que há quem gosta de coentro no planeta Terra. A existência de gente que gosta de coentro é um mistério profundo. O fato que alguns compram isso e colocam na comida do próprio filho é um mistério para mim. Ou como eu dizia quando ainda era religioso, Deus inventou a salsa e o demônio invejoso inventou o coentro. E que a grande lição que eu admiro no Evangelho, apesar de não ser religioso, é que Jesus procurou prostitutas, procurou samaritanos, procurou excluídos. Hoje procuraria transexuais, hoje procuraria pessoas diferentes. Por isso que o versículo, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, vem logo após o perdão à adúltera. Porque a verdade só pode ser encontrada no perdão e não na imposição da sua verdade. É quando eu diminuo o meu eu, que eu entendo o outro, que então eu conheço a verdade. A verdade vem no episódio da adúltera. Onde estão os que te condenaram? Ou seja, essa é a grande lição. Minha admiração por líderes religiosos e suas ideias, minha admiração pelo fundador do jainismo, minha admiração por Jesus, minha admiração por grandes líderes religiosos como Abraão, está nessa percepção. Deus não é a cena. Deus é uma vivência orgânica que alguns têm
e transformam a sua vida para melhor. O resto seria mais coerente que fossem ateus. Seria bem mais coerente que fossem ateus. O mundo seria um lugar melhor se os não religiosos de verdade se assumissem como não religiosos. Mas se você não tem fé, de alguma forma você precisa de uma salvação histórica, que é a possibilidade que nós temos de significar a vida. Eu lido com isso o tempo todo. Se você pudesse escutar a confissão como um padre um dia, você iria perder muitas pretensões. Nada pode nos humanizar mais do que um confessionário. Eu perdi muitas pretensões humanas ali, ouvindo pessoas. Confesso que eu tenho 16 anos de padre. Eu nunca escutei um pecado diferente que pudesse, nossa, que coisa surpreendente. Não, nós somos muito iguais. E mesmo quando erramos, de alguma forma nós estamos querendo ser salvos do absurdo, da dor de ser quem a gente é, de precisar lidar com as nossas contradições. Eu tenho vivido um tempo muito sombrio na minha vida agora, de muita dor emocional. Foi muito interessante perceber isso, como as minhas convicções não me ajudaram muito. Há um momento que se estabelece um limite entre aquilo que eu creio e aquilo que eu consigo fazer e experimentar do que creio. Eu passei a respeitar muito mais a dor humana. Então hoje essa necessidade que nós temos de viver uma espécie de salvação, fazer a existência ter sentido, ter significado, retirá-la do absurdo. Eu, sob a perspectiva de um homem de fé, eu acredito nessa transcendência que me eleva, que me faz dar conta da minha finitude, das minhas impermanências, das minhas incompletudes. E o carnal, com a capacidade que ele tem de significar a história, de recrutar os valores humanos, que depois, se você quiser, você derrama a cauda da fé, mas um valor humano, na sua crueza, ele é naturalmente religioso, porque ele liga as pontas, ele traz coerência. Uma pessoa, quando consegue viver de maneira aristotélica, a gente até termina o livro assim, a partir de um código de conduta, onde a vida virtuosa seja buscada, seja valorizada, e todos os desdobramentos desta vida virtuosa me colocando ao lado do outro de forma respeitosa. Então essa busca escatológica, amarrada a essa busca histórica, dá direito de todos nós estarmos aqui, crentes e descrentes. E ali naquele momento inaugura-se uma antropologia teológica diferente de até então, que é justamente a identificação do humano com o sagrado. Quando Jesus diz, toda vez que você estiver diante de um homem necessitado, eu estarei ali. Então nós começamos a perceber que essa identificação do humano com o sagrado não pode ter essa cisão mais, nem conceitual nem existencial. Compreender o outro como um território sagrado é uma regra básica para a vida. E volto a dizer, apenas com o conceito de salvação histórica, isso já lhe dá uma obrigação de ser assim, de reconhecer o outro como um território que eu não posso banalizar. Se você gostou deste vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, deixe seu like para ser informado toda vez que tiver um vídeo novo. Toda intenção sem ação é ilusão. Inspire-se e haja.